Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma aula, né? No conteúdo de hoje, nós vamos dar continuidade à aula passada, né? Na aula passada, nós vimos a introdução de fração, estudamos o que é uma fração, como se lê as frações, a representação decimal, né? Como transformar uma fração num número decimal. E hoje, nós vamos ver essa continuação. Nós vamos ver agora no nosso primeiro tópico o contrário. Nós vimos a representação decimal da fração, como se transforma uma fração num número decimal. E agora nós vamos ver como se transforma um número decimal numa fração, o contrário. Vamos ver também a simplificação de frações para chegar na fração irredutível e vamos estudar frações equivalentes. Tá bom? Nesse primeiro tópico, né, antes de mostrar para vocês realmente, que eu vou mostrar para vocês no papel como faz, tudo direitinho, nós vamos transformar nesse primeiro tópico um número decimal numa fração. Na aula passada nós vimos como transformar a fração no seu número decimal, na sua forma decimal, e agora nós vamos ver o contrário, né, como passar de uma para outra, do decimal para a fração. E antes de vermos isso aí, gente, vamos lembrar lá da nossa segunda aula, né, que foi o estudo dos números decimais, o que é um número decimal. Para quem não lembra, volta à aula, certo? São aqueles números com vírgula, aqueles números que representam partes, né, de um inteiro, são as partes decimais. Tem a parte inteira, que antecede a vírgula, e a parte decimal após a vírgula. Temos as casas que são décimos, centésimos, milésimos, não é isso? Então, qualquer dúvida, vocês voltam lá na segunda aula para ver direitinho, relembrar o que são números decimais, mas eu acredito que ninguém esqueceu ainda, então vamos lá. Então, vamos lá, gente, aprender a transformar um número decimal em fração, tá? De início, nós transformaremos esses números aqui em frações decimais, certo? Frações decimais são aquelas em que o denominador são potências de 10, certo? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, né? Depois que aprendermos a transformar, nós também encontraremos as frações equivalentes, certo? Até chegar na fração irredutível. Então, vamos lá, gente. Para que a gente possa transformar um número decimal em sua fração decimal, nós utilizamos uma regrinha onde torna isso muito mais fácil, certo? Essa regrinha é a seguinte: o numerador da fração, como vocês sabem, o numerador é aquele número que fica em cima, né? O numerador da fração sempre vai ser o valor que está aqui no número decimal, certo? Obviamente, aqui nós temos 8 décimos, ok? Mas esse primeiro zero aqui, que antecede a vírgula, ele não representa nenhum inteiro. Aqui nós temos só parte decimal. Então, o algarismo 8, né, é o que vai estar nos representando aqui no numerador, certo? 8. Como eu estou transformando em fração decimal, o denominador será 10 ou uma potência de 10, não é isso? Então, essa regrinha, ela é super importante. Basta você observar quantos números você tem após a vírgula do número decimal. Nesse aqui, após a vírgula, eu tenho apenas um algarismo, que é o 8. Então, aqui eu terei representando o denominador o número 10, porque eu vou associar a quantidade de zeros do meu número decimal à quantidade de casas decimais após a vírgula. Ou seja, se eu tenho uma casa decimal aqui, vai ser um zero aqui. Se eu tenho duas casas decimais, serão 2 zeros. No caso, ficaria o número 100. Se eu tenho 3 casas decimais, serão 3 zeros, né? Que ficaria o número 1000. E assim por diante. A gente pode associar também, gente, a leitura, né? Como eu sei que a leitura desse número
é 8 décimos, porque ele está aqui na ordem dos décimos, após a vírgula. Então, aqui eu também tenho 8 décimos na leitura fracionária. Também a gente pode associar dessa maneira, tá? Nesse próximo exemplo, nós temos aqui 20 centésimos, porque aqui nós temos a casa dos décimos e dos centésimos. A gente sabe que na leitura dos números decimais, né, finaliza a última casa. 20 centésimos, que a gente vai representar 20 centésimos em fração, assim, ó, 20 centésimos, né? Mas se a gente for na regrinha do zero, também dá super certo. Ó, o número 20 é o que vai estar representando aqui, né, o meu numerador. E como eu falei para vocês, a gente vai contar quantos números temos após a vírgula, para a gente associar a quantidade de zeros que ficará aqui. Então, aqui eu tenho dois números, que é o 2 e o 0, após a vírgula, 20. O algarismo 2 e o algarismo 0. Então, aqui eu teria também 2 zeros no meu denominador. Então, dá certo também dessa forma, né? Da leitura, a gente pode associar, mas a gente também pode utilizar essa regrinha dos zeros que dá certo. Aqui nós temos na leitura 1 inteiro e 25 centésimos. Correto? 1 inteiro e 25 centésimos. O nosso numerador será todo esse número aqui. Agora a parte inteira entra, porque ela não é mais zero, já é 1, então ela vai entrar no numerador também. Aqui a gente esquece essa vírgula e o numerador passa a ser esse número completo aqui. Ou seja, o numerador dessa fração vai ser 125, ok? Todo esse número, né, sem tirar. Esquecemos a vírgula. E o denominador, como eu sei que aqui é 1 inteiro e 25 centésimos, né? Pela leitura a gente já sabe, centésimo, então embaixo vai ser 100. Mas se eu for pela regrinha dos zeros, também, ó, eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula, 2. Então, aqui nós vamos ter 100 realmente, porque 100 é o número decimal que contém 2 zeros, né? A potência de 10 que contém 2 zeros, certo? Aqui, ó, nós temos 10 inteiros e 824 milésimos. Por quê? Porque nós terminamos esse número decimal na casa dos milésimos, décimo, centésimo, milésimo, certo? Então, nós temos 10 inteiros, 824 milésimos. A gente vai utilizar esse número completo aqui no numerador. 10.824 vai ficar, né? E o meu denominador vai ser a minha potência de 10 que tiver 3 zeros, porque aqui eu tenho 3 casas após a vírgula. 3 zeros, ó, 1, 2, 3, 1000. Aí, gente, aprenderam a transformar os números decimais nas suas respectivas frações decimais? Pronto, tudo certo. E agora nós vamos ver a simplificação dessas frações, certo, gente? Simplificar, o nome já diz, a gente vai deixar ela mais simples, a gente vai deixar ela menor, os algarismos, certo? Só que isso não vai alterar o valor dela fracionário, a representação dela fracionária. E quando a gente simplifica uma fração, a gente tem ali duas frações equivalentes. Uma é equivalente à outra, ou seja, os valores são iguais. Os valores fracionários são iguais, certo? E a gente simplifica até chegar na fração irredutível, ou seja, não dá mais para reduzir. Então, vamos lá, gente. Para simplificar as frações, certo? A gente vai fazer nada mais do que dividi-las. Como assim dividi-las? A gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador, né, por divisores iguais. Por exemplo, o número 8 e o número 10, nós acharemos um valor, nós teremos que achar um valor que divida tanto o 8 quanto o 10. Tem que ser o mesmo valor. Se eu for dividir por 2, aqui tem que ser por 2. Se eu for dividir por 3, tem que ser por 3. Por 4, tem que ser por 4.
Tem que ser assim, eu não posso dividir por valores diferentes, certo? Ah, professora, é fácil. É bem fácil. A gente só vai ter que encontrar o mesmo valor, porque nem sempre a gente consegue, né, dividir, por exemplo, 3. 3 aqui eu não consigo dividir nenhum. 4 eu consigo dividir o 8, mas não divide o 10. Então, eu tenho que encontrar esse valor que divida tanto o numerador quanto o denominador, certo, gente? Vocês podem ir dividindo aos poucos, tá? Nós vamos fazer partes por partes. Depois a gente vê uma forma mais rápida de chegar nesse resultado. Então, vamos lá, gente. Aqui, para dividir tanto o 8 quanto o 10, vamos chegar a uma conclusão inicial. O 8 é um número par e o 10 também é um número par. Então, eu sei que os números, quando eles são par, a gente consegue dividir por 2, certo? Então, eu consigo dividir o 8 por 2 e eu consigo dividir o 10 também por 2. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5, correto? Eu já consegui chegar na minha fração irredutível, tá? Porque a fração irredutível, gente, é aquela que não dá mais para reduzir, ela já está na sua forma reduzida, certo? Ah, professora, mas o 4 eu ainda consigo dividir por 2. Ok, o 4 dá para dividir por 2, mas o 5 não dá. O 5, ele é um número primo, ele só consegue ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, a gente não encontra mais aqui um número que a gente possa dividir em comum, tanto o 4 quanto o 5. E quando a gente chega nessa parte da fração, a gente chegou na fração irredutível, porque ela não dá mais para reduzir, certo? Não dá mais para dividir, não dá mais para diminuir. E, gente, como a gente inicialmente, né, tínhamos essa fração aqui 8 décimos e chegamos nessa fração 4 quintos, nós chegamos em frações equivalentes. Essas duas frações aqui, elas são chamadas de equivalentes, porque elas têm o mesmo valor fracionário, a mesma representação gráfica, certo? Tudo igualzinho. E para poder a gente descobrir se elas são ou não equivalentes, nós também utilizamos um método que eu não vou mostrar agora, certo? Eu vou terminar de simplificar essas outras, para depois a gente chegar nessa parte aí. Vamos agora para esse outro exemplo aqui, né? E vamos simplificar essa fração aqui, 20 centésimos, certo? Vamos começando de pouquinho. Depois eu mostro para vocês uma forma que vocês podem chegar no resultado mais rápido. Primeiro, né? A gente sabe que 20 é par, 100 também é par. Então, vamos dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 100 dividido por 2, 50. Será que já chegamos na forma irredutível? Eu acho que não, né? 10 e 50 ainda tem divisores em comum, que pode ser novamente o 2, que aí eles ainda são números par. 10 dividido por 2 é 5, 50 dividido... E aí, professor, ainda conseguimos reduzir? Sim, conseguimos. Mas não conseguimos mais dividir pelo 2, porque agora nós temos 5 e 25 que não são par. Então, nós não conseguimos mais pelo 2, certo? Nós vamos encontrar um número que consiga dividir os dois. Se vocês observarem, como eu falei nesse exemplo aqui anterior, o 5 é um número primo, né? Que é um número que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, aqui eu só consigo dividir por 1 ou por 5. O 25 a gente consegue dividir por 5. Então, 5 é um divisor em comum. Então, vamos lá. Por 5, por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então, chegamos aqui na nossa fração irredutível. 1/5, fração que não dá mais para ser reduzida. Para chegar nela, elas são uma equivalente às outras, certo? Essa é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Essa é equivalente a essa. Então, uma é equivalente à outra, certo? Temos o mesmo valor fracionário, a mesma representação gráfica, ok? E, professora,
eu tenho que fazer passo a passo para chegar na fração irredutível? É bom, para você que está começando, mas que vocês podem sim chegar nesse resultado mais rápido, certo? Vocês podem encontrar um valor aqui que divida tanto 20 quanto 100, um valor maior que 2, certo? Como eu posso chegar nesse valor? Esse valor, ele é chamado MDC, que é o máximo divisor comum, certo? O número máximo que a gente consegue dividir dois ou mais números. Então, nesse caso, gente, esse MDC, esse número máximo, seria o 20, certo? Porque a gente consegue dividir por 2, os dois. A gente consegue dividir por 5, os dois. A gente consegue dividir por 10, os dois, certo? Mas a gente também consegue dividir por 20, os dois. 20 é o nosso limite máximo, porque o numerador é 20, então eu não tenho como utilizar um número maior que 20, né? É o nosso limite máximo, que é 20. Se eu fosse dividir aqui por 20, olhem só. 20 centésimos. 20, né? Se eu for dividir por 20, vai dar 1, ok? E 100, se eu for dividir por 20, dá 5, né? Porque 20 vezes 5 dá 100, então dá 5. Observem que conseguimos chegar à mesma fração, ó, 1/5, porque essa é a fração irredutível de 20 centésimos. Nós sempre chegaremos em uma única fração. Então, posso utilizar esse passo a passo, mas eu também posso utilizar esse, certo? É uma forma mais rápida, mais prática, de vocês encontrarem números maiores, porque vocês conseguem adiantar esse processo. Para essa, gente, ó, aqui nós temos 125 centésimos, né? Vocês podem sim encontrar um valor maior, o maior valor possível, né? O MDC, para chegar logo no resultado. Só que eu vou fazer passo a passo, porque muitos estão iniciando, então para ficar mais fácil, tá? Por 2, nós não conseguimos essa divisão. Por quê? O 125, ele não dá para dividir por 2. O 100 dá, mas o 125 não. Então, a gente já descarta o 2, tá? Por 3 também não dá, por 4 também não dá. Nós conseguimos por 5. Ó, olhem quanto fica. 125 dividido por 5 vai dar 25. E 100 dividido por 5 dá 20. E não pode dar valor com resto. Ó, ainda conseguimos reduzir mais essa fração, certo? A gente consegue dividir também por 5 ainda. 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Será que a gente ainda consegue reduzir? Acho que não, né? Por quê? Porque o 5 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo. E a gente não consegue dividir 4 por 5. Então, nós chegamos, né, no final, na forma mais reduzida possível. Professora, como eu poderia adiantar esse processo? Encontrando o máximo divisor comum entre os dois valores, que nesse caso, o máximo divisor comum seria 25. Olhem só. 125 centésimos, vou repetir a mesma fração. E aqui eu dividiria por 25 e aqui também. Então, gente, eu acho que já deu para vocês entenderem, né, como simplificar frações. E vamos adiantar um pouquinho essa aula para não demorar muito. E vamos estudar um pouquinho sobre as frações equivalentes, né? Como eu falei para vocês, as frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor, certo? Fracionário, mesma representação gráfica. Elas mudam os algarismos, certo? Mas o valor é o mesmo, representa a mesma quantidade. E para a gente descobrir se uma fração ela é equivalente à outra, a gente utiliza também uma regrinha básica da matemática. Essa regrinha, gente, ela é a multiplicação cruzada, multiplicação em x, como vocês queiram chamar, certo? Nada mais é do que a multiplicação do numerador de uma fração pelo denominador da outra fração. Por exemplo, se eu quiser, né, descobrir, eu já sei que essas daqui, elas são equivalentes.
Mas eu quero descobrir, em uma questão aí qualquer, se 8 décimos é equivalente a 4 quintos. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar em x. Como eu falei, multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar 8 vezes 5, certo? E 10 vezes 4. 8 vezes 5, que é 40. E 10 vezes 4, que também é 40. Quando eu chego no mesmo resultado dessas multiplicações, isso quer dizer que elas são sim equivalentes. Uma é equivalente à outra. Elas representam o mesmo valor. Se eu tivesse 4 quintos e 3 meios, por exemplo, para eu saber se são equivalentes, eu ia multiplicar cruzado. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Então, se eu tive resultados diferentes dessas multiplicações aqui, isso quer dizer que essas frações, elas não são equivalentes, certo? Agora, essas aqui, ó, de baixo, eu tenho toda essa simplificação aqui, tá? Eu simplifiquei, eu puxei ali da questão de cima só para tirar aqueles borrados para vocês entenderem melhor. Mas aqui eu saí simplificando até chegar na irredutível. E todas essas frações aqui, gente, que eu simplifico, elas são equivalentes umas às outras. Essa é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Essa é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. E assim por diante. Quando elas são simplificadas, elas são equivalentes. Automaticamente elas se transformam, elas são frações equivalentes, certo? Então, ó, se vocês forem multiplicar cruzado, vocês podem pegar qualquer uma, né, e fazer essa multiplicação que vocês vão ver que chegarão ao mesmo resultado. Rapidinho aqui, ó, se eu for multiplicar 20 vezes 50, eu vou ter 1000. Se eu for multiplicar 100 vezes 10, eu também vou ter 1000. Então, elas são equivalentes. Aí, eu pego essa daqui, né, e vou descobrir com essa, por exemplo. Quero ver se elas são equivalentes. Então, eu pego 10 vezes 5, que dá 50. E 50 vezes 1, que dá 50, certo? Se eu pego essa e essa, 10 vezes 25, que dá 250. 50 vezes 5, que dá 250. Então, observem que os resultados das multiplicações cruzadas serão sempre o mesmo. O mesmo eu digo, né? O numerador pelo denominador, numerador pelo... Claro que o resultado, né, dessas aqui, se eu for multiplicar cruzado, vai ser diferente se eu pegar essa e fazer com essa, porque os valores são outros. Mas eu fazendo uma com a outra, tendo as duas multiplicações, os dois resultados, terão que ser o mesmo valor para que elas sejam equivalentes, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa, espero que vocês tenham entendido, né? É um complemento da aula passada, né, vendo outros tópicos. E a atividade vai estar lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que eu estou à disposição no WhatsApp, certo, gente? Se eu não responder no mesmo horário, porque são muitos alunos, vocês podem ligar se for alguma dúvida, certo? Faz uma ligação no WhatsApp que eu respondo na mesma hora, tá bom? Quinta-feira nós teremos correção das atividades, né, lá no Google Meet. E aguardo todos vocês, espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo, tá bom? Tchau e um beijo grande.